A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente para podermos estudar a palavra do Senhor e vamos hoje falar sobre a lição 13 da nossa revista, Um Novo Homem em Jesus Cristo. Nós estamos estudando todo o trimestre a raça humana, a natureza humana, a pecaminosidade do homem, o pecado original. E nós vamos hoje falar nossa última lição, lição de número 13, Um Novo Homem em Jesus Cristo. Nós tivemos na última lição falando sobre Jesus Cristo, né? O homem perfeito. O que falar sobre Jesus Cristo, o homem perfeito? Tanta coisa para ser falada. Nesse momento, quero pedir aos irmãos que ficamos ligados com o Senhor. Vamos fazer uma pequena oração breve, pedindo a Deus que venha nos orientar e nos encher do seu Santo Espírito, que possamos esclarecer as lições e possamos entender o que Ele tem para nós nessa manhã, nesse domingo. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. É um momento solene, um momento de estudo. Estamos aqui na Sua presença e pedimos a Ti, meu Pai, que Tu venha nos instruir com a Sua sabedoria, com a Sua grandeza, com a Sua paz, que Tu possa nos usar para que possamos aprender juntos a Sua palavra, o Seu conceito, a Sua graça presente em nossas vidas, possamos entendê-la e saber o que é preciso para chegar à perfeição diante de Ti. Sabemos que só Tu, Senhor, pode nos fazer perfeitos, porque Tu és perfeito e nós somos os Teus imitadores. Muito obrigado, meu Pai, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto começa falando em João 3, de 1 a 6, falando sobre Nicodemos. Nós temos todo o texto aqui, os irmãos acredito que já tenham lido. Nosso textual até fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É um processo. Quando o homem aceita Cristo, levanta suas mãos ali e reconhece que é um pecador, é todo o processo que ele tem desde a sua conversão até a plenitude, a perfeição. Pecadores continuaremos sendo, porque a natureza humana é pecaminosa, mas a perfeição em Cristo nós podemos adquirir, porque um dia fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e podemos ser perfeitos assim como Ele é. Mas é um processo de rejeição do antigo homem, sacrificar a nossa carne para que possamos cada vez mais abrir mão do nosso eu e santificar e buscar mais e mais a presença de nosso Deus, para que Ele possa nos fazer perfeito assim como Ele é. Na verdade prática fala assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Jesus veio, se tornou homem, teve todos os seus sentimentos igual a nós, sendo homem, porém Ele era Deus, mas sentiu as nossas dores, porém Ele foi perfeito e completo, o mais perfeito, o único perfeito, foi o mais. Não foi entre os maiorais, não. Ele foi o único homem perfeito dos seres humanos. E nós temos que ser seus imitadores. Então, temos os nossos objetivos nessa lição, que nós temos que entender o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem, quando nós nascemos em Cristo Jesus, e depois como fomos justificados pelo seu santo nome, pelo seu sangue e sacrifício na cruz, e temos que ter a santificação do novo homem, é o que nos permanece
nesse processo de santificação é estar diante de Deus, santificados e evitando o pecado que o mundo oferece, que nos envolve. Amém? E na introdução da nossa lição, nós temos o nosso seguinte início. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Quando o homem ele se converte e ele adquire salvação, ele ali ele é justificado pelo sacrifício do Cordeiro. E ali, automaticamente, ele não consegue ser a mesma pessoa. Já vem aí o processo da mudança de pessoa do velho homem para o novo homem. Então esse processo começa a mostrar-se através dos seus gestos, das suas ações. Antes você pecava, antes você cometia erros, antes você fazia palavras torpes, falava, antes você magoava as pessoas, não se importava, antes tantas coisas erradas você fazia. E quando você aceita Cristo na sua vida, esse novo homem, essa vida antiga, ela não combina mais com você. Essa vida antiga, ela não tem nada a ver com um novo homem, porque é uma nova morada, uma nova casa. Jesus, quando entra na vida do homem, ele transforma. O que é bagunçado, ele arruma. O que está desempregado, ele arruma emprego. A preguiça que ele tem, ele se torna uma pessoa mais ativa. Ele tem uma nova vida, um novo fôlego de vida, né? É o novo fôlego de vida, de uma vida eterna. É a esperança, né? De uma vida eterna, que para isso nós estamos aqui no mundo, para ser salvos da tribulação final, da destruição final, do caos total. Nós estamos vivendo dias de caos. Tem pessoas que estão faturando milhões em cima desse caos que está sobre a terra. Tem pessoas que estão tirando proveito de fazer esse tumulto. E nós, como cristãos, temos de mostrar que, apesar de estarmos aqui na terra, sofremos as mesmas dores, as mesmas tribulações, porém, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas passaram, e apesar da tribulação, o Senhor está conosco, e Ele nos faz passar por essa tribulação com mais tranquilidade, sem essa agonia, sem esse desespero. Nós temos a certeza da nossa vida que, apesar de tudo que possa acontecer conosco, a nossa salvação está garantida, porque para isso nós fomos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Para isso nós fomos lavados, e o Senhor Jesus, Ele nos dá essa segurança. E apesar desse caos que está sobre a terra, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, Deus, Ele nos dá essa sensação de segurança. Estava conversando com os amigos sobre isso e estava falando, eu estou com uma sensação de segurança. Eu não estou desesperado, porque a minha fortaleza é Jesus Cristo. A minha base, a minha fé é Jesus Cristo. Então, Cristo, estando no seu coração como uma nova criatura, essa arma que você tem contra as tempestades, as tribulações, contra o caos total, contra o caos total, tudo isso você sente segurança em Cristo Jesus. E aqui na introdução mostra que é possível sim, aqui na terra, você ter uma nova vida e encontrar a perfeição diante de Cristo. No tópico 1 fala assim, o nascimento do novo homem, né? E fala assim, nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem na carne, mas de Deus. Assim fala em João 1:12. Né? Ele fala sobre isso. Apesar do pecado do primeiro Adão, não podemos renascer para Deus através... Nós podemos renascer para Deus através dos méritos
Jesus, o último Adão. Você não tem como você voltar a diminuir, virar um bebê e você virar ali um feto, voltar para dentro da sua mãe, do ventre da sua mãe, e ali ter novamente uma gestação. Não, agora tem uma nova oportunidade. Foi isso que Nicodemos até falou, um homem tão inteligente, um homem mestre de leis, tão conhecedor de leis, e chegou assim: mestre, poderia eu voltar ao ventre de minha mãe? Né? Aí Jesus, olhando para ele, já conhecia o seu coração. Importa-se nascer de novo. Não é da carne, mas é do Espírito, Nicodemos. Não é da carne, Nicodemos, é do Espírito. É preciso mudança de vida. E isso Jesus explicou, o nosso texto fala, né? No verso 3, eu destaco aqui da leitura em classe. 3 e o 5. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não adianta você tentar por méritos próprios, com conhecimento, com teologia, com mestrado, com doutorado, não importa a classe social, o valor econômico que você tem em sua vida, se você é empresário, se você é milionário, nada disso te leva aos céus. Importa-te nascer de novo, ser uma nova criatura. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? Não pode. Uma pergunta que é um pouco ignorante da parte dele, um homem dotado de tanto conhecimento. Mas o que Jesus quer mostrar para a gente, que não é posição social, não é classe social. Pode ser o maior milionário do mundo, pode ser o mais pobre do mundo. Se você não tiver um novo nascimento em Cristo Jesus, nada disso pode te salvar. Nada disso pode te ajudar a sair da grande tribulação, do grande juízo, do grande tribunal de Jesus Cristo, que um dia de tudo que faremos aqui na terra vamos prestar conta. E para isso nós temos que ser uma nova criatura e buscar a perfeição conforme nos diz a nossa lição. Continuando aqui no tópico primeiro, no item 2, nascido de Deus. Voltando aqui no 1, uma parte importante que eu assinalei, que fala: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na sua vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celeste, lá em Romanos 8,16, que explica, que fala assim, 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A partir do momento que você tem a oportunidade de receber essa nova chance, um novo Gênesis, você torna-se filho de Deus. O homem pecador que não se reconciliou com seu Criador, o homem do pecado original, né? O homem que não teve um encontro com o Senhor depois de ser corrompido pelo pecado de Adão, pecado original. Esses são criaturas de Deus. Romanos fala sobre isso. A partir do momento que você tem esse encontro e essa transformação, você passa a ser reconhecido como filho de Deus. E é isso que é importante. Somos todos irmãos que aceitaram a Jesus Cristo, que tem na sua essa vocação de servir ao Senhor. Somos todos considerados como filhos de Deus. Não podemos separar, juntar filhos com criaturas, né? Então, Deus nos dá essa liberdade. Você foi criado por Deus, mas quer ser filho? Entregue a sua vida para Ele e aceite a transformação. Nascido de Deus. Aqui na parte que eu assinalei, né, o nascimento do homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Que bênção! É o auge da bem-aventurança humana. E Deus, Ele nos mostra isso, né, nas nossas
atitudes, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. No 3, fala assim, nós vamos ver aqui sobre o batismo, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Em Marcos 16 fala isso. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Você tem que crer que o unigênito Filho de Deus, ele veio para morrer por sua causa. E automaticamente você recebe um selo. Você tem que passar pelo batismo. O batismo é um ato de iniciação em qualquer tipo de religião, em qualquer tipo de organização religiosa. Então é um ato de iniciação. É preciso que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa ter a certeza da sua salvação. E recebe como Salvador e Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, como o Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Amém? No tópico 4 diz assim, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na sua vida, do pecador arrependido. É ele quem opera um novo nascimento. Eu fiz uma anotação aqui interessante sobre a palavra remorso e sobre a palavra arrependido. Há uma diferença grande sobre o remorso e há uma diferença grande sobre o arrependimento. Remorso, a pessoa às vezes tem um remorso na sua vida, ele fica triste com as consequências que o pecado lhe traz. Já o arrependimento, ele fica triste com o pecado que cometeu, mas ele quer uma vida nova. Ele não se conforma em ficar com essa marca do pecado. Ele quer ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, o remorso, tem pessoas que se convencem do pecado, ele tem remorso do pecado que cometeu, mas não há mudança de vida. Mas aquele verdadeiramente arrependido, através do Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, né? Então ele tem um arrependimento, que ele mostra que ele fica triste com o pecado que cometeu, mas ele não quer viver mais aquela vida de pecado. Ele quer uma vida cheia, autêntica, autenticado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo que ele seja uma nova criatura. E todo homem que tem uma nova vida em Cristo Jesus, ele automaticamente frutifica. A sua vida produz frutos, né? No tópico 2, nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilização da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Está em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não são as obras que te garantem a salvação, mas é pela fé. Né? É pela fé. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Está lá em Isaías 6:4. Só existe um meio de obtermos a salvação e de justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, assim como algumas religiões pregam que é preciso você ter muitas obras, fazem caridades e mais caridades para que possam garantir a salvação aos céus, isso não lhe garante salvação nenhuma. Não é pelas obras, e sim pela fé. Amém? No item 2 fala assim, do tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus Cristo,
Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6:11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10:17. Vamos ver aqui, Hebreus 10:17 que fala. Deixa eu ver se eu anotei. O que quer dizer? Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Todos os pecados que você cometeu, nada disso é levado em conta a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo e se torna uma nova criatura. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus pega os seus pecados e joga lá no fundo do mar, aonde não se pode ser resgatado, não se pode ser retirado. Nada disso é levado em conta diante de Deus quando você realmente se arrepende dos seus pecados. Jesus não lembra dos seus pecados. Ele te faz uma nova criatura. Uma nova criatura. Te traz para essa nova vida. E você é justificado. Jesus Cristo é o teu justificador. Ele é o seu advogado. Ele carimba o seu passaporte para a vida eterna. Você está justificado em Jesus Cristo. E ali você tem esse passaporte. Você não vai ser mais cobrado dos seus pecados anteriores. Você não vai ser mais cobrado das suas dívidas com a sociedade anteriores. Digo, dívidas de pecado. Não falo de crimes. O homem tem que pagar pelos seus crimes que cometeu diante da sociedade. Mas de forma que o seu lado espiritual, Deus não te cobra mais qualquer delito que você tenha cometido. Você paga na justiça humana. Você paga na justiça humana, mas a sua vida diante de Deus, ela se torna limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. 1 João 3:7, que fala: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Estamos em comunhão com Deus, é isso. É você estar em comunhão com seu Deus, com seus irmãos, com o coração limpo diante dele. Você não pode ter comunhão com seu Deus e você está com raiva do seu irmão, falando mal do seu irmão. Isso não combina, entra em confronto com a lei de Deus. Você, quando você tem coração lavado e remido, o seu coração se torna puro, amável. E você tem que amar seu irmão como você ama. É o primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o seu próximo como a si mesmo. Quando Deus invade sua alma, o seu coração, você é uma nova criatura. Você não pode ter remorso com seu irmão. Chegue para ele: meu irmão, o Senhor me incomoda, eu preciso lhe pedir perdão, porque o amor de Deus está em mim. Eu sou uma nova criatura, eu preciso ser perfeito assim como Deus é perfeito. Eu sou uma imagem e semelhança dele, e eu tenho que refletir em mim a sua luz. Eu tenho que estar cheio da sua graça, e não cabe em mim, no meu coração, amargura com meu irmão. Eu não posso falar nada torpe com meu irmão, eu não posso magoar o meu irmão. Isso não agrada ao Senhor. Não agrada de forma alguma. Não faz parte da cartilha dos céus. Não faz parte da vontade de Deus. Para ser um homem perfeito diante de Deus, você tem que tirar todas essas amarguras, todas essas ranhuras no seu coração. Tudo aquilo que te impede de chegar à comunhão com o seu Deus, com o seu Salvador. Se você tiver isso no seu coração, meu irmão, peça perdão ao seu irmão, aos seus queridos familiares, ao seu pai, à sua mãe. Deixa que o Espírito Santo te enche do Santo Espírito, para que você possa alcançar a perfeição em Jesus Cristo. Você não tem nada a ver com o mundo, você não tem que compactuar nada com o mundo, mas deixe que o Senhor te transforme a cada dia a sua vida. No terceiro tópico, nós continuamos falando sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. Você é regenerado, uma nova criatura. Mas como eu falei no início, há um processo para chegar à perfeição, né?
A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estrutura de varões perfeitos. É um processo, irmão. Bota no seu coração, clame ao Senhor e busca Ele todo dia. Senhor, eu quero ser o melhor homem, uma melhor esposa, o melhor esposo, uma melhor jovem na casa do Senhor. Eu quero ser uma melhor criatura. Eu quero chegar à perfeição. E para isso você precisa estar nesse processo de santificação, buscando o Senhor em todo o tempo da sua vida, em todo momento da sua vida, diante das dificuldades, do trabalho, da faculdade, do momento que você está com seus amigos. Todo momento você tem que estar atento às coisas que você fala. Quando eu era criança, eu era ensinado uma musiquinha: cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho, cuidado ouvido o que ouve. Foi criado assim. Isso eu nunca esqueci essa canção. E aqui está dizendo: temos que ser santos no ouvir, no falar, no enxergar, para que possamos chegar à perfeição. A santificação como um posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como um santo diante de Deus e pela igreja. Diante de Deus e a comunidade. Diante de Deus e no bairro que você vive. Ser de santo em todo momento. Assim fala lá em Lucas 23:42, 1 Coríntios 1:2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Apesar do processo, nós somos santos, mas temos que buscar mais e mais a santificação. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Deus quer o melhor para você. E é preciso que você esteja à altura do chamado de Deus, à altura do seu olhar, da posição de Deus. Você poder estar na posição de receber, de ouvir o que Ele tem para falar. Um novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como falei no início. Somos imitadores de Cristo. Temos que copiá-lo. Assim como um papagaio gosta de copiar o que você fala, que até é engraçado, ele nada mais é uma ave que copia o que fala. Nós somos copiadores, imitadores de Jesus Cristo. Porém, nós temos raciocínio e usamos tudo que Jesus nos ensinou para refletir em nós, como seres humanos, possamos estar cada vez mais santificados em Jesus Cristo. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Entrando aqui na conclusão, irmãos, vou ler para os irmãos que acompanhem comigo. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus para você. Uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus tem o melhor para nós. Como falei, nesse caos, imagina a cabeça do ser humano. Quantos estão desesperados dentro de casa, com medo da morte, porque não tem esse selo da salvação. E quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia. Que Deus possa, nessa manhã, continuar falando aos nossos corações, que possamos pegar essa lição e estudar mais profundamente, tirar mais a essência. Nós tivemos vários versículos que não deu para ler aqui, devido ao tempo, mas que possamos refletir sobre ser santo, perfeito diante de Deus. Sim, nós, redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor,
Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado para sempre. Que Deus nos abençoe gloriosamente. Muito obrigado pela sua atenção. Que você possa refletir nessa manhã de domingo, na escola dominical. Ser perfeito diante de Deus. Ser justificado diante de Deus. Né? Ser santificado. Para chegar à perfeição diante de Deus. Cada vez mais diante do seu Pai Celestial. Ser chamado de Filho perfeito. A imagem e semelhança do nosso Deus Pai Celestial. Que Deus nos abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.